Olá pessoal, meu nome é Josué Dias de Paula, sou discente do curso de Licenciatura em Matemática no campus da Barra do Bugre, na Universidade do Estado de Mato Grosso. Essa é uma aula simulada da disciplina Prática do Ensino de Geometria. O docente é o professor Wesley da Silva Santos. Essa é uma aula de geometria. O objeto de conhecimento é prisma e pirâmides, planificações e relação entre seus elementos, vértices, faces e arestas. Os objetivos são: objetivo geral, reconhecer as principais características dos prismas e pirâmides, classificando-os de acordo com o número de lados dos polígonos da base, e estabelecendo relações entre esses números e o número de vértices, faces e arestas. Os objetivos específicos são reconhecer e descrever as diferenças entre prisma e pirâmides, identificar os elementos que compõem os prismas, a pirâmide, o cilindro e o cone, identificar e quantificar vértices, faces, arestas de prismas e pirâmides, estabelecer relações entre a quantidade de vértices, faces e arestas de prisma e pirâmides em relação ao seu polígono da base. Essa é uma aula para o 6º ano. Serão divididos em 2 momentos, sendo que o primeiro momento, por meio do grupo de WhatsApp, será informado que a realização da aula será uma aula online através do Google Meet, que ocorrerá às terças e às sextas-feiras a partir das 13 horas. Na terça-feira, 2 horas aulas, e na sexta-feira, mais 2 horas aulas. Essas 4 horas aulas serão divididas entre a explanação do conteúdo e tarefas, exercícios de memorização do conteúdo. Para a realização da aula serão usados massa de modelar, cartolina, lápis, papel e borracha. A avaliação serão avaliados a participação das aulas online e na apresentação de análise do resultado das atividades realizadas em grupos. E após a explanação, colocaremos 10 exercícios e serão corrigidos na aula de sexta-feira esses 10 exercícios para os alunos fazerem em casa. E a correção será feita na sexta-feira, na aula de sexta-feira. Como expostos, essa será uma aula de prisma e pirâmides. Primeiramente, gostaria que vocês observassem esses 2 quadros, o grupo A e o grupo B. E ver se consegue dizer que tipos de figura que há em cada grupo. Então, só olhando para esses 2 grupos, vocês conseguem informar quais figuras contém neles? Então, vamos ver um pouco mais sobre isso. Nesse grupo A, temos algumas figuras. No grupo A, a primeira figura, pode-se observar que o lado de cima temos uma figura triangular e do lado temos uma figura retangular. Já na segunda figura, podemos observar um hexágono. E do lado, se nós olharmos, nós temos vários retângulos. Então temos aqui um polígono de 6 lados e do lado vários retângulos. A terceira figura, podemos observar que a parte superior dela é um quadrado e do lado temos um retângulo. Já no grupo B, temos umas figuras diferentes, onde todos os lados são triângulos. Então, quais seriam os tipos de figuras? Então, vamos ver agora um por um. O primeiro tipo de figura que vocês têm que ter em mente são os prismas, certo? Mas o que são os prismas? Os prismas são aqueles que têm faces opostas idênticas. Vocês devem estar perguntando o que são faces. Faces nada mais são do que os lados. Faces opostas são aquelas figuras que estão de um lado do outro. No caso dessa figura, podemos dizer essa tampa que está de frente para a parte de baixo. Vocês podem ver que são um hexágono iguais. Então a tampa e o fundo são iguais. Todas as duas são hexágonos. Se você observar, todas as duas são hexágono. Então, as duas são opostas idênticas. Agora, se vocês olharem do lado,
os retângulos, olha só, a parte da frente, ela é um retângulo que é igual um retângulo na parte de trás. Então, as duas são idênticas. As duas são idênticas. Então, vocês observam que os lados que estão um de frente do outro são iguais, são totalmente idênticas. Então, além de ser idênticas, são paralelas. Então, se uma reta for um pouquinho mais torta, elas não são paralelas, certo? Então, vocês observam nessa figura que todos os lados estão em pé, estão na mesma inclinação. Eles podem observar que eles fazem 90 graus com o solo, com a base. Então, todos os lados têm a mesma base. Por isso, eles são paralelos. Da mesma forma, as tampas também são paralelas. Se observarmos bem, elas têm a mesma inclinação, portanto, as tampas são paralelas e por isso que forma um prisma. Já no segundo tipo de figura, são as pirâmides. Não disse anterior, mas a base é o lado que está na parte inferior e superior do poliedro. As bases são aquele lado que está no lado inferior e superior dos prismas. Essas são consideradas as bases. E a lateral são conhecidas como faces laterais. No caso da pirâmide, nós só temos uma base. O lado superior é formado por um vértice. Portanto, ela só tem uma base. E o dos lados são as faces laterais. Se observarmos bem na figura de pirâmide, nós só temos esse retângulo que fica na parte inferior. E se observarmos, todas as faces laterais são triângulos. Então, tudo que fica do lado são triângulos, se observarmos nas pirâmides. Então, voltando para aqueles dois grupos mostrado no início, podemos ver que o grupo A contém prismas. Já o grupo B contém as pirâmides. Sendo assim, o grupo A representa os prismas. Se olharmos aqui a primeira figura, se olharmos a primeira figura, a parte superior e inferior são triângulo. Já as laterais são retângulo. Na segunda figura, nós temos a parte superior e inferior, um hexágono. Já as laterais são triângulo. Pode-se observar que as faces paralelas são idênticas. Na terceira figura, nós temos as bases retangulares, base retangular em cima e embaixo. Já os lados são totalmente idênticos. Portanto, sabemos que o grupo A é formado por prisma. Já o grupo B, nós podemos observar que só temos uma base. Só temos uma base, não temos aí a base inferior e superior. A base inferior e a parte superior é formada por um vértice. E todos os lados são triângulos, portanto, são todos do grupo B, são pirâmides. Podemos observar ainda a segunda e a terceira figura. Então, o grupo B são representações de pirâmides. Se nós só temos uma base e os lados são triângulos, então essas figuras são pirâmides. Agora eu quero que vocês observem essa figura que está na cela. O que aconteceria se unissem todos os lados dessa figura? Essa figura que seria formada, esse paralelepípedo. Aí você deve estar com uma certa dificuldade para montar essa figura. Deve estar com uma dificuldade para montar essa imagem na sua cabeça. Mas vamos analisar como elas são abertas e fechadas. Então, aqui nós temos um prisma com base triangular. Tanto a parte superior como a inferior são triângulos, certo? Com isso, vamos fazer o quê? Vamos abrir essa figura. Vamos ver como ela fica totalmente aberta.
Então, esse processo de formação ou abertura de uma figura é chamado de planificação. Então, quando vocês ouvirem a palavra planificação, é esse processo de abrir e formar a figura, certo? A figura, o prisma, você abre o prisma, isso se chama planificação. Então, essa figura, quando ela fica totalmente plana, daí vem o nome, planificação. É um processo que você está fazendo dela sair em pé para tornar totalmente plana. Olhando de cima, você tem uma imagem totalmente plana. Então essa é a planificação do prisma, com as partes superior e inferior em forma de um triângulo. Já essa outra figura, podemos olhar, as bases são quadrado e as faces laterais são um retângulo. Nesse caso aqui, ela tornou um retângulo. Abrindo a figura, até ela se tornar plana, podemos ver que nesse processo ela torna totalmente plana. Quando olhando de cima, esse prisma parece mais uma cruz. Olhando aqui, essa figura totalmente plana, esse prisma, ela totalmente plana, ela parece mais uma cruz. Às vezes nas provas, eles dão essa imagem desse prisma e pergunta qual é a figura que ele se forma na planificação, certo? Então a planificação dessa figura é essa imagem que mais parece uma cruz, que é a figura aberta, totalmente aberta. Agora, essa outra figura, as bases são formadas por um pentágono. Olha só, tanto a parte superior como inferior são um prisma com bases de um pentágono. Se olha bem aí, são formadas de 5 lados. E as faces laterais são retângulo. Abrindo esse prisma, vamos olhar como ficaria essa figura planificada. A planificação dessa figura, ela se torna desta forma aqui, olha só. Olhando de cima, como ela fica. Olha só. A planificação de um prisma pentagonal fica essa aqui. Olha só. Agora, olhando essa outra figura, esse hexágono, 6 lados, um prisma com a face com a base inferior superior, em forma de hexágono, abrindo essa figura, tornando-a totalmente planificada, a planificação dela fica essa imagem de um prisma hexagonal. Olha como fica. Agora, vamos olhar essa figura com 7 lados. Olha só essa figura como 7 lados. As bases formadas por 7 lados. Lembrando, mais uma vez, que a base é a parte superior e inferior da figura, desse prisma. Abrindo ele, olha como ele fica, a planificação fica desse prisma de 7 lados. Olha só, é bom saber como fica a planificação das figuras, que isso pode cair nas provas, certo? Além dos prismas, podemos fazer planificação de pirâmides. Olha só, e é isso que vamos fazer, que vamos ver nessa figura. Olha só, abrindo-a até ela tornar plana, olha só como ela fica totalmente plana. E aí observamos como é a planificação de uma pirâmide. Então, caso apareça algum exercício, como seria a planificação de uma pirâmide de base quadrada, essa seria a imagem, certo? Podemos ver que a base dela é um quadrado, certo? Podemos ver que a base dela é um quadrado e as faces laterais são um triângulo, por isso a pirâmide. Então, é uma pirâmide quadrangular, certo? Portanto, no centro você tem o quadrado e do lado você tem as faces, você tem 4 triângulos, certo? Certo? Essas são as planificações, tanto de prisma como de pirâmide, certo? Agora, para fazermos, vamos fazer aqui umas atividades para memorização do conteúdo. Observe essas atividades. Vocês vão observar essa atividade
daremos um espaço de 20 minutos para que vocês respondam e daí passamos para a correção. Espero que todos tenham feito os exercícios, então vamos fazer a correção. Então, a primeira atividade é, em cada figura abaixo, escreva se é prisma ou pirâmide. Então, observe a figura A, é um prisma ou é uma pirâmide? Se olharmos na parte superior, nós observamos que é uma pirâmide de 4 lados. E essa parte de baixo, podemos observar que ela é um prisma. Então, nós temos aqui duas figuras, e uma, a parte superior sendo uma pirâmide, a parte inferior sendo um prisma, ela não é uma coisa e nem outra. Então, ela não é nem prisma e nem pirâmide. Então, ela é nenhum dos dois. Já na letra B, nós temos um prisma. Olha, podemos observar a parte superior, a base superior e a inferior, são um hexágono idêntico. E todos os outros lados, nós temos uns retângulos idênticos. Então, podemos observar que ela é um prisma. Letra C. Então, a figura C, podemos observar que a parte superior e a inferior são formadas por duas pirâmides. Já as faces laterais são formadas por vários triângulos. Então, ela não é nem prisma e nem pirâmide, nenhuma dos dois. Não se pode ter duas figuras, não pode ter pirâmide ou prisma na mesma figura. Então, nenhum dos dois. Já na letra D, nós temos aí uma pirâmide, né? Porque é formada de uma base e suas faces laterais são triângulo. Então, a letra C a letra D, aliás, é uma pirâmide, certo? Agora vamos lá para a segunda questão. Vamos associar as figuras com as suas planificações. Vocês lembram, conforme expostos, o que são planificação? Planificação é a figura aberta, totalmente plana. Então, a letra A, nós temos todos os lados retangular. Então, qual é a planificação que temos todos os lados iguais? Vocês observam que a figura A, se você abrir ela, vai ser igual à figura 2, certo? A letra A ligando na 2, certo? Na letra B nós temos uma base com vários ladinhos, certo? Qual é a única figura que temos uma base quase circular com vários retângulos dos lados, com várias faces? Na letra B, nós vemos que temos uma base com vários ladinhos. Se olharmos, quase circular essas bases. Então, qual figura que a letra B mais parece na sua planificação? Ela é totalmente aberta. Então, podemos observar que a única figura que tem uma base quase circular é a 3. Então, a letra B estará sendo ligada na figura B, né? Podemos observar isso. A letra C é uma pirâmide, certo? Uma pirâmide de base hexagonal. Ó, 6 lados. Se olharmos a base, tem uma pirâmide com a base de 6 lados. Qual a única figura que tem o seu núcleo com 6 lados? Se nós olharmos bem, é a 1. A 1 é a única figura que tem uma base de 6 lados. Já a letra D, nós observamos que é uma pirâmide com uma base que é um quadrado. Se olharmos bem, qual a única figura que tem um quadrado no seu núcleo? A única figura que tem um quadrado no seu núcleo é a figura 4. Então, a letra D ligará na figura 4. Então, essa foi a aula de hoje, certo? Agora, vocês verão esses exercícios e serão feitas as suas correções na próxima aula, na sexta-feira, a partir das 13 horas. O primeiro exercício, nós temos o quê? Abaixo estão desenhadas
de vista superior e frontal de uma figura, vista superior, vista frontal. Dentre as opções abaixo, a única figura com essas vistas vocês vão assinalar as figuras que a parte superior é um triângulo e a parte frontal é um retângulo. O exercício 2, é comum encontrar acampamentos, barracas, com o fundo que tem formas apresentadas na figura abaixo. Qual desenho representa a planificação dessa barraca? Temos aí a letra A letra B, a letra C e a letra D. Já no exercício 3, uma embalagem tem o formato de um cubo, como mostra a figura abaixo. Uma possível planificação dessa figura temos aí a letra A letra B, a letra C e a letra D. O exercício 4, nós temos um dado. Observe o dado representado pela figura abaixo. Que planificação corresponde esse dado? Temos a letra A, B, C e D. Já o exercício de número 5, veja a planificação do poliedro abaixo. Quantas arestas esse poliedro possuirá depois de ser montado? Aí nós temos na letra A 5, na B nós temos 7, na C nós temos 8 e na D nós temos 12. O exercício 6, a figura abaixo representa a planificação em um sólido geométrico. Qual é esse sólido? Pirâmide de base hexagonal, pirâmide de base triangular, prisma de base hexagonal. A letra D, prisma de base triangular. A letra 7, escreve quantas faces e arestas e vértices tem o sólido. A, B e C. Aí vocês colocarão o número de faces e o número de vértices e o número de arestas. Já o 8º exercício, observe os diferentes tipos de caixas utilizados por uma loja de presentes. A vendedora monta de acordo com a escolha do cliente. Se ela utiliza os modelos que aparecem abaixo, vai obter caixas do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. O 9º exercício, responda. Por que as latas de uma forma de cilindro, como as de refrigerante, ervilhete, etc., geralmente são empilhadas em pé e não deitadas? Por que você acha que escolher a forma de esfera para a bola de futebol e não a de cone ou de cubo? Já o exercício 10, observe o sólido geométrico abaixo. 1, 2, 3 e 4. Desses sólidos, quais são os poliedros? Então, esses são os exercícios, faremos a correção deles na próxima aula, na sexta-feira. Até a próxima, pessoal. Valeu!